お前はもう死んでいる。Alô, tudo bem? Aqui é Fael Campos, estamos com mais um episódio trazendo aqui diversas análises e propostas para vocês. E hoje aqui é meu primeiro vídeo com a câmera, espero que vocês gostem bastante dessa diferença de qualidade e também pelo fato de eu estar em pé, um pouco da dinâmica pode ser um tanto diferente quanto ao dinamismo de uma forma geral, então eu espero que vocês curtam bastante. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Hokuto no Ken. お前はもう死んでいる。 Esse anime é um tanto interessante porque pelo fato de ser um anime de 1980 e alguma coisa, é um anime bem antigo, ele é bem datado, mas ele foi ressuscitado com um meme, o Amou wa Shindeiru, no caso, né? Ou seja, já está morto, dando uma tradução livre de uma forma geral, e também pelo fato de que vai ter um remake talvez esse ano, então achei interessante que seria legal trazer um pouco mais sobre esse anime. O legal é que na verdade é o seguinte, eu sou pós-graduado em acupuntura e terapias orientais, no caso sou especialista em acupuntura e terapias orientais, então achei interessante porque Hokuto no Ken trabalha muito com a própria proposta de usar pontos de pressão como forma de ataque. No caso, ele é considerado uma técnica extremamente assassina devido à utilização do corpo e da energia e dos pontos vitais para a morte de dentro para fora. Então eu pensei, por que não pegar algumas cenas interessantes e falar um pouco sobre a relação que tem da acupuntura com o que aparece nesse anime? Obviamente não dá para abordar tudo e ainda mais por um fator fantástico, mas eu decidi, acho que seria interessante de pegar alguns trechinhos e trazer essa análise para vocês, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre Hokuto no Ken e as suas pressões das técnicas de acupuntura. É interessante porque a primeira cena que é mostrada, ele fura aqui, nessa altura da mão. O que é interessante porque, considerando a acupuntura chinesa, algo que tem realmente diversas escolas, a acupuntura chinesa, japonesa, coreana, francesa, tem acupuntura no rosto, na língua, na cabeça, no peito, nas costas, no pé e diversos pontos diferentes, tanto sistêmica quanto local. Então eu achei que seria interessante trabalhar mais focado na chinesa, tanto que se eu fosse abordar o Kuryo, por exemplo, que aborda a técnica de mão, seja a parte de cima, seja a parte de baixo, ficaria um tanto extenso, mais do que normalmente é os meus vídeos. Então, falando um pouco mais sobre a acupuntura chinesa, esses pontos aqui, apesar de que na China também utiliza a palma, aqui no homem corresponde primariamente a um pedaço do intestino delgado, a uretra e o ureter. Já no caso das mulheres, também abordam o intestino delgado, porém existem alguns pontos nessa região daqui que corresponde o ovário e um pedaço do útero. Então acredito que não seja direção, no caso, mais ligado a esse ponto, porém, pegando uma ideia um pouco mais, vamos dizer assim, de liberdade poética, existem os pontos que a gente coloca aqui, bem na altura dos indicadores, na parte lobar aqui dos dedos. Nesses dedos, chamado de o ponto das 10 dispersões. Algumas pessoas consideram como uma técnica dos 10 dragões, porque é uma técnica extremamente forte. O que é forte? A utilização desses pontos faz com que a energia do seu corpo flua de uma tal velocidade, de uma tal intensidade, que muitas vezes é considerado como ponto de ressuscitação. Claro que eu não estou falando que você ressuscita os mortos, ou uma pessoa que está em coma, alguma coisa relacionada, porém, quando a gente fala sobre morte energética, você consegue a ressuscitação do corpo utilizando esses pontos. É bem doloroso, é bem intenso, quando acerta o ponto específico onde realmente gera um choque, leva um choque do corpo inteiro, passando do braço para a cabeça, da cabeça para o pé. Realmente existe até uma contração muscular, dependendo da intensidade. Considerando que a proposta da técnica é uma técnica de assassinato, seria um pouco estranho, mas é a ressuscitação.
considerando que existe esse ponto como principal elemento liberar muita energia de dentro para fora, quando a energia é colocada em muito excesso, faz com que aconteça a explosão. Tanto que acontece explosão de cabeça, explosão de peito, explosão de membros. Considerando isso, então, acredito que seja o principal elemento de análise aqui, que é a utilização desses pontos aqui, que apesar dele furar de uma forma geral como a técnica de perfuração aqui, acredito que a proposta inicial seria aqui, nas pontas dos dedos. Seja pela colocar na criatura, no caso nessa besta onde ele usou como alvo, ou até mesmo a utilização dos pontos como força de intensificação. Tanto que existe realmente o fator de pontual, no caso, até mesmo o ponto aqui, fica aqui, fica aqui. E existe o ponto que a gente chama de ponto Aish, que é o ponto específico do local de dor, onde foge do meridiano, porém existe alguma conexão direta pela aproximação e pela intensidade, além da intenção. Então, se por acaso você quiser colocar a intenção de colocar a energia dentro da pessoa com o objetivo de explodi-la, como é considerado aqui, seria então essa proposta inicial trazida por esse trecho, por esse vídeo específico. 早く話さんと指が引き金を引くぞ。くそ！ Já nesse vídeo ele mostra um pouco mais esse ponto aqui. Esse ponto ele é um ponto que não existe, que é o ponto mediano do bíceps. Existe o ponto que a gente chama de C1, que fica aqui na altura da axila, e o ponto C2, que fica aqui no final da cabeça do bíceps. Então é um ponto que não existe dentro dos fatores meridionais, nem considerado como os pontos extras da categorização que existe da acupuntura, mas considerando que existe sim o ponto Aish, que ele vai fora do meridiano, tanto que esse ponto fica entre o ponto C1 e C2. Se você coloca uma agulha nessa direção aqui, você obstrui o caminho, porém perde um pouco a força porque a agulha está no meridiano, não no ponto específico. Mas considerando que o C1 está diretamente ligado à questão da paralisação do braço, além da obstrução do campo energético, e o C2 diretamente ligado à dor de ombro e dor de braço, então acredito que seja o fator que ele quer. Tanto que ele tem a arma apontado nele, com o braço sendo controlado, então quando ele aperta aqui, acredito que seja como uma obstrução do canal energético, fazendo com que ele perca o controle, no caso ele perca o controle da arma, soltando a arma. Achei interessante porque aqui nesse trecho mostra a ideia de que realmente existe a função do ponto, propriamente dito, como por exemplo, obstrução do caminho do Shen, ok. Ou energização do meridiano do coração, ok. Só que existem algumas funções energéticas e algumas funções biológicas. No caso, a função biológica está diretamente ligada com dor de ombro, paralisação de braço, no caso, uma dormência, ou até mesmo alguma malformação, alguma má função do músculo, ou até mesmo um mau jeito que você pode ter dado no seu ombro. Então é interessante porque existe sim alguma função energética e a função biológica. Claro que tem a função filosófica por detrás, tanto que o nome tem cada ponto tem um nome em chinês, tem a sua tradução de forma direta, de uma forma filosófica. Então isso eu achei que é interessante. Aqui nesse fala principalmente com a obstrução do canal, apertando o ponto Aish entre o C1 e o C2, e esse ponto teria que a função de obstruir a energia, soltando, paralisando o braço, algo que tem a ver com a intenção. No caso, o ponto não seria um ponto de paralisação de braço, mas considerando que tem sim o fator biológico, então sim, com certeza seria algo interessante. Claro que esse ponto não paralisa o braço, porém considerando a intenção e a liberdade poética no caso do escritor aqui, eu acho que valia super a pena e sim, eu aprovo a utilização deste ponto. どこからでもどうぞ。これは私の体はゴムみたいなもんでしてね、どんな攻撃でも全て柔らかく包み込んでしまうんです。だから君のヘナチョコ拳法も経絡飛行などというものに届くまでに。
Eu quis mostrar esse trecho porque eu achei interessante uma analogia que foi feita aqui. No caso, esse episódio foi feito como uma brincadeira, de uma forma geral, onde o meu corpo ele foi feito para lutar contra a sua técnica, porque devido ao meu tamanho você não consegue alcançar o meu ponto vital, o meu ponto de pressão, fazendo com que a sua técnica fique, no caso, defasada comparado com o que eu tenho. Obviamente essa é a ideia de uma forma geral, mas quando a gente fala sobre pacientes obesos, funciona da mesma forma. Tanto que o ponto de acupuntura ele é um ponto de pressão em cima da pele, onde você faz o estímulo no músculo e na parte epitelial próxima do nervo. Ou seja, quando a gente tem uma camada de gordura, faz com que a diferença entre onde está o músculo, gordura e pele seja muito distante. E essa distância dificulta achar o ponto específico, por quê? Quando a gente fala sobre a localização de ponto, existem alguns pontos que são específicos. Fica no começo da cabeça do trapézio, ok. O outro fica entre entre a costela 3 e a costela 4, ok. Outro fala, fica logo abaixo da dobradura do joelho, ok. O outro fica na junção entre a dobradura do dedo, ok. Só que quando a gente fala sobre pontos que ficam na barriga, por exemplo, qualquer um dos VCs, principalmente aqui, mais na região aqui embaixo, quando a pessoa ela é obesa, o ponto se desloca. Então fica mais difícil de a gente achar. Tanto que é interessante porque no próprio filme do Kung Fu Panda mostra o louva-a-Deus tentando achar os pontos do Po, onde ele vai colocando aqui e erra lá, por quê? Pelo Po ser um animal, no caso, obeso, comparado com os outros que ele já tratou, achar o ponto de acupuntura é um pouco diferente, um pouco estranho. Tanto que você precisa realocar algumas dimensões e dependendo do tamanho da pessoa, você desencana daquele ponto sistêmico e faz algum outro ponto mais local ou algum outro ponto energético correvalente. No caso, todos os VCs estão travados porque eu não consigo achar necessariamente, ok, você procura os pontos VCs na orelha, seja a orelha direita, a orelha esquerda, ou até mesmo pontos cranianos, pontos linguais, pontos em outros fatores, ou fazer um tratamento mais sistêmico que você dá uma volta para achar aquele ponto em outras localidades. Então é legal porque aqui nesse trecho você percebe que depois que ele dá alguns golpes e não funciona, ele precisa aprofundar o braço dentro da barriga do inimigo para achar o ponto de acupuntura lá dentro. E a gente faz isso com muita frequência. Tanto que para algumas pessoas obesas a agulha ela é maior, não no caso mais grossa, porém ela é mais comprida para que a gente consiga atravessar todos os pontos de gordura até chegar no ponto específico, que é o ponto muscular. E você sente, porque quando você vai furando a gordura, ele vai indo, no caso de boinha, até quando toca no músculo, dá uma leve pressão. Então aí você chegou no ponto máximo. Tanto que existem algumas acupunturas mais ligadas, por exemplo, ao ciático, que mesmo que a pessoa não tenha um corpo avantajado, achar o ponto ciático é profundo. Em alguns pontos de acupuntura não são pontos na pele, são pontos ou musculares, ou até mesmo na sínfise de alguns ossos, então são pontos mais profundos. E o ponto ciático ele é dentro do músculo, próximo do nervo ciático. Então, colocar a agulha, você precisa atravessar toda a gordura, atravessar todo o músculo e achar o ponto do nervo do ciático, então ele é um ponto profundo. Então, no caso, você mostra aqui que é interessante porque, além de usar a técnica mostrando que realmente em pessoas obesas é diferente, e também mostra que existe uma profundidade do ponto para que aquilo seja tratado. Obviamente que não é um tratamento, é assim para você matar a pessoa, porque aqui nesse anime a acupuntura é uma técnica de assassinato, apesar de que tem personagens que utilizam essa técnica para curar, por exemplo, o Toki, que é o irmão do nosso protagonista, um dos irmãos do nosso protagonista, e ele vê, no caso, a técnica como se você aperta com amor, cura, quando você aperta com ódio, mata, mostrando também que a intenção vale muito aqui.
Esse trecho eu achei interessante porque a luta que eu vou mostrar, alguns trechos dessa luta, que é o Amiiba versus o Kenshiro, que é o protagonista, eu achei interessante porque esse antagonista, ele também utiliza da técnica de acupuntura como luta de uma forma geral, tanto que existem diversos trechos dessa luta que tem um ponto aqui, um ponto ali. Mas nesse aqui é interessante que, apesar dele ser um antagonista, ele mostra algumas coisas que é interessante a gente mostrar. Primeiramente, existe uma coisa chamada medição por Kun, C-U-N. O que é o Kun? O Kun é medição de 1, como se fosse centímetro. 1 Kun, 2 Kun, 3 Kun, 5, 8, 12. Então existe, por exemplo, um ponto que é, no caso, vamos pegar aqui novamente. Aqui é essa localização. A próxima localização dele no sentido do cotovelo são de 3 Kuns, ou seja, você tem 3 pontos. 1, 2, 3. Que é um Kun corresponde aqui à largura e pá, nós temos o próximo ponto aqui. E o que é interessante? O Kun, ele é proporcional ao corpo da pessoa. Então não adianta você querer pegar a sua mão de jogador de basquete e querer medir um corpo de uma pessoa de 1,50 m. Você tem que medir a partir da proporção da pessoa. Então é interessante o quê? Primeiramente você encontrar as proporções da pessoa para daí você usar os pontos. Tanto que no trecho é interessante porque ele coloca mão na cabeça, mão no rosto, mão no peito e valve. Aqui mostra que ele está calculando as proporções da criança para que acerte os pontos, que no caso aqui acredito ser algo entre no VB 24, 25, 26. Mas o que é interessante? Você tem essa medição antes de apertar. O interessante aqui é que você percebe o quão amador o personagem é, apesar dele falar que eu sou um gênio, eu sou isso, eu sou aquele outro. Porém, quando você utiliza os pontos de VB, principalmente, vesícula biliar, principalmente aqui próximo da costela, você tem que fazer, primeiro, na angulação, porque senão você pode causar um pneumotórax. Isso é algo bizarramente perigoso, então nunca é 90 graus, é algo 45 ou 65, dependendo de qual é a direção da agulha que você quer fazer, e você percebe que existe aquele aprofundamento do dedo. Claro, aqueles pontos são maravilhosos, tonifica o rim, tonifica o ki, fortalece toda a vesícula, tem toda a movimentação de toda a energia nas mulheres, é ótimo, principalmente para quem tem problemas de menstruação, é algo porque facilita o fluxo de sangue e de energia na altura do útero, então ele é ótimo. Porém, cuidado se a mulher estiver grávida ou achar que está, porque aquilo pode causar alguns problemas, tanto que existe até realmente alguns pontos de acupuntura que pode gerar aborto, algo que era feito muito antigamente no início lá da China antiga. Então você percebe que, primeiramente, a parte de medir o corpo da criança realmente a gente faz, tanto no adulto quanto na criança. Se a pessoa tem mais ou menos o mesmo tamanho que você pode usar os seus próprios dedos. Mas se a pessoa é muito maior ou muito menor, é interessante você medir mais ou menos a mão da pessoa e você ter uma noção de como seria um ponto A, B, C ou D dentro das proporções, caso você não seja um mestre muito cabuloso e fale, ok, direcionando, a energia tá e vlov. É possível você sentir mesmo sem ver? Sim, existem mestres acupunturistas cegos que eles sentem a parte energética e quando tem uma modificação dentro energética, sabe que aquele é um ponto e mete uma agulhinha ali. Mas, tirando o caso aqui, é interessante porque o amadorismo do Amiiba, apesar de ele não se considerar um gênio, o aprofundamento da técnica onde você aperta os VBs, que sim, é uma técnica extremamente forte, são pontos extremamente fortes que para uma criança que parece estar com febre, com muita dor, fazer esse fluxo de energia, principalmente de sangue puro, sangue energético, seria algo interessante, porém é extremamente perigoso, tanto que no próprio episódio, futuramente, um trecho que não mostro, mas no episódio o Kenshiro ele olha, vê o que está acontecendo e plaf, coloca um ponto específico mais na altura do pulmão para fortalecer todo o tórax e tirar um pouco a energia em excesso que o Amiiba fez. Esse é interessante porque ele acerta exatamente no ponto VC23 e que sim, obviamente o ponto que ele acerta não faz com que a pessoa não respire, mas está diretamente ligado sim à traqueia e à voz de uma forma geral.
Tanto que a dormência da língua, muitas vezes, quando você tem problemas fonoaudiólogos, o acupunturista pode auxiliar no seu tratamento fonoaudiólogo colocando aí uma agulha no VC23 para que tenha energização da sua traqueia, principalmente das suas cordas vocais e da língua de uma forma geral. Então você percebe que a ideia aqui seria duas. A primeira, onde o ponto VC23 tem essa função de fortalecer, então se você aperta ali com a intenção de travar, faz esse travamento onde a língua fica dura ou fica mole, a traqueia fica dura, fica mole, fazendo com que a respiração fique um tanto dificultada, além da própria intenção da técnica. Se você está apertando um ponto de acupuntura na região da traqueia com uma força muito grande, você pode fazer uma lesão direta na própria traqueia, fazendo com que a pessoa não consiga respirar devido à lesão traqueal propriamente dita. Tanto que muitas vezes, dependendo da área médica, o médico faz uma função traqueostômica aqui, fazendo com que a pessoa consiga respirar diretamente via traqueia, não passando pela cabeça, dependendo da necessidade que está acontecendo no acamado naquele ponto. Então, se você pega uma técnica onde você vê que aprofunda o dedo, acertando aqui, afundando o dedo, sim, existe tanta lesão traqueostômica que está sendo feita, além da própria fator energético e da intenção mostrada aqui. Então achei bem interessante porque aqui, nesse caso, amiga, parabéns, você acertou o ponto certinho. Okuto, Hyakuretsu-ken! E para finalizar o vídeo, eu achei interessante que a gente pegou a ideia que me incentivou a fazer, que é o meme, que é a luta do Kenshiro contra o rapaz que é o Z, né? Tem até o símbolo aí na cara dele. E é interessante porque ele utiliza alguns pontos interessantes nele, que eu vou ir citando aqui a ordem e a localização para vocês. O primeiro é o Intang, onde fica na altura do sobrecílio. Nós temos o E2, depois o triplo aquecedor 23, o estômago 14 e depois o estômago 26. E depois ele repete esses pontos de uma forma que vai repetindo uma cacetada de vezes. Meio que esses pontos não necessariamente eles geram uma função como acontece uma explosão, porém todos os pontos utilizados aqui eles são pontos extremamente energéticos. O Intang aqui com um formato muito forte, principalmente relacionado à energização da cabeça e dos fatores emocionais. O E2 aqui na altura do rosto, onde tem essa energização do querer ver, o querer observar, ainda mais que é o ponto fonte do estômago. Aqui o TA também relacionado a essa parte do cérebro. Então você percebe que existem esses diversos pontos utilizados no corpo, energéticos e ainda repetidamente. Faz todo sentido depois no final ele explodir porque ele escolheu pontos extremamente energéticos, onde você foi incentivado várias vezes, que foi intensificado várias vezes com a intenção ainda de explodir. Então pessoal, esse aqui foi o meu vídeo, eu falei um pouco mais sobre o anime Hokuto no Ken, espero que vocês tenham gostado. Ainda estou testando todas as possibilidades da máquina, quanto à questão de ISO, sobre a questão de captação de luz, de áudio e tudo mais. Então espero que vocês tenham um pouco de paciência até eu achar o jeito certo, a luz certa, todas as coisas certas para conseguir gravar uns vídeos legais para vocês, sem que fique ou muito estourado, ou muito escuro, ou com contrastes um tanto estranhos. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e usem a boa de suas construções e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!